Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique Ledo Peixoto e eu acompanho aqui a equipe de constitucional, a equipe de segunda fase aqui. Então, nós viemos trazer aqui uma novidade para vocês. Sim, nós vamos agora falar sobre a questão da jurisprudência, jurisprudência uniformizada comentada, famosa JUC, ok? Então nós trouxemos aqui, vocês já devem ter visto o vídeo dos outros professores, comentando julgados do STF com decisões atuais. Por que nós estamos fazendo essa iniciativa? Porque, como vocês sabem, e a OAB está cobrando agora a jurisprudência na sua prova, nós resolvemos então dar esse complemento para vocês, informar vocês sobre a jurisprudência e trazer alguns casos importantes. A mim, coube falar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade e, especificamente, eu vou tratar com vocês um pouquinho de ação declaratória de constitucionalidade e um pouquinho de por omissão. Ação direta de constitucionalidade por omissão. Primeiro, vamos falar um pouquinho da ADC. A ADC, como vocês sabem, tem previsão lá na Lei 9868 de 99 e ela vem justamente, ela é aquela ação com sinal inverso da ADI. Ela vem declarar a constitucionalidade de uma norma. Por isso, ela tem um requisito muito importante que deve ser observado logo na petição inicial, que é a controvérsia judicial. A parte, quando ingressa e vai propor uma ADC, ela deve então já indicar, olha, aqui nós temos uma controvérsia judicial relevante. E em palavras bem simples, o que a gente pode dizer sobre controvérsia judicial relevante? Pensa, foi editada uma norma, lembrando que para ADC só vale norma federal, né? É lei ou ato normativo federal, ou seja, foi editado, está em vigor. E o que acontece? A União, como que editou essa norma, ela está perdendo. Muitos casos, muitos processos estão discutindo a inconstitucionalidade, estão dizendo, olha, essa norma é inconstitucional, é inconstitucional. Os vários juízes, no caso concreto, estão dizendo isso. Então, uma das partes dos legitimados para propor a ADC vem e fala, olha, vamos propor e dizer, quero que se declare a constitucionalidade, ok? Então, isso é a controvérsia judicial relevante que deve ser demonstrada. E, para vocês, exemplificando, eu cito aqui a ADC número 8, a medida cautelar. É um pouquinho antiga, mas ela traz justamente um conceito, exatamente do que seria essa controvérsia judicial relevante e diz com bastante clareza aqui. Ela diz que, na verdade, ela vem demonstrar que há proporções relevantes de dissídio judicial. Considera-se isso um pressuposto de admissibilidade. Repetindo então, é a ADC número 8, medida cautelar do STF. Eu peço que você, com atenção, depois leia esse julgado, que ele traz então essa questão importantíssima sobre esse conceito da controvérsia, que deve ser demonstrado logo de plano, sob pena da sua ADC não ser admitida. Ok? Esse é um ponto importante então. Uma outra questão relacionada ao controle e ADC trata-se da cautelar em ADC. A cautelar em ADC, nós temos então propôs a ação, foi proposta e depois faço o pedido de cautelar. Lembrando que só por uma questão técnica, né? Na lei está escrito cautelar, mas a gente sabe que isso tem uma natureza liminar, só fazendo essa diferenciação. Embora na lei esteja cautelar, ela seja liminar, um pequeno erro legislativo, digamos assim. Então, na cautelar, na ADC, qual é a finalidade? A cautelar vem presentes aqueles requisitos, o fumus boni iuris e o periculo in mora, requisitos de toda e qualquer cautelar. Ele vem com a seguinte função: olha, vamos declarar então a princípio uma presunção, digamos assim, de constitucionalidade da norma, suspende todos os processos que estão sendo então discutidos. Como eu já disse, há aquela controvérsia que está sendo discutida em vários processos, estão sendo declarados inconstitucional. Então é concedida a cautelar, então suspende todos os processos, então vão ser suspensos para que, enquanto o STF não discuta, né, fica lá pendente de discussão, os demais processos, no caso concreto, então não vão dar prosseguimento, eles vão ficar parados. E aí, para vocês, eu destaco a reclamação 1770 de 2002. Essa reclamação, ela trata justamente desta questão, de dizer dos efeitos da cautelar da ADC, dizendo que então ela tem um efeito de vinculante. Por quê? A partir do momento que ela é concedida, vai suspender tudo. Então, os juízes, no caso concreto, têm que ficar, olha, foi lá o STF concedeu, eu não posso fazer nada enquanto eles não terminarem de resolver.
uma outra questão importante envolvendo a questão da cautelar. Você que já está estudando constitucional, já sabe dessa questão, é a questão da ambivalência. Lembrando que em cautelar, tanto em ADI quanto em ADC, não há o caráter ambivalente. Em breves palavras, o que significa isso? Se concedida, não significa que dá aquela presunção, como nós temos aqueles efeitos finais na decisão de ADC ou de ADI, os efeitos erga omnes, ok? Por quê? Por exemplo, se concedida a cautelar em ADC, suspende os processos. Inverso, vamos pensar em ADI. Se concedida a cautelar em ADI, isso significa o quê? A norma é inconstitucional? Não. Os juízes, no caso concreto, poderão, com certeza, então, declarar a inconstitucionalidade daquela norma, aplicá-la, porque o indeferimento da cautelar em ADI não implica na constitucionalidade da norma. Eles, no caso concreto, então, podem declará-la inconstitucional. Tá certo? Então, é a reclamação 1770 de 2002 do STF. Outro ponto a respeito da ADC que nós devemos nos atentar é a questão da intervenção de terceiros. Aí eu vou citar para vocês, é a ADI 4083. Essa ADI 4083, ela vem e ela tem um julgado interessante, que ela tratava da questão da cobrança de taxa extra por ponto adicional da instalação de uso de internet. Lá nessa questão, um instituto veio e peticionou nos autos, ele não era parte, ele veio e peticionou pedindo, eu quero fazer vistas, eu quero fazer carga, né, vista do processo e fazer carga. Aí, essa ADI, que era de relatoria do ministro Menezes de Direito, ele veio e disse, olha, você, no instituto, não é parte do processo, portanto, não pode fazer carga dos autos, você pode verificar em cartório. Você pode ir lá, porque o processo é público, pode ser visto, pode acessar a petição no site do Supremo, que tem lá o processo eletrônico, mas você não pode fazer carga porque você não é parte. E isso aí nós remetemos lá para o artigo 7º da Lei 9868, que trata daquela questão de que não é possível, então, a intervenção de terceiros, outras partes não podem intervir no processo, mas é admitida a figura do amicus curiae, o amigo da corte. Aquela instituição, aquela entidade que ela pode então ingressar no feito para ajudar. O que significa isso? Ela pode trazer informações relevantes, pode se manifestar, mas ela não é parte, ela colabora. Visto que se trata de um processo de natureza objetiva, ela visa então agregar informações, ajudar para que o próprio STF possa julgar aquela questão. E lembrando, como ela não é parte, o amicus curiae, ele também não pode interpor qualquer tipo de recurso, a não ser aquele que não admite seu ingresso. Mas recursos previstos na legislação, de recorrer de decisão, de embargos de declaração, não é possível, porque não é parte, ok? Então é a ADI 4083 do DF, certo? Decisão muito importante que depois eu peço que com calma você leia, veja ela com atenção e grife esses pontos que eu estou aqui destacando. Para terminar, vamos falar um pouquinho de ADI por omissão. A ADI por omissão, como vocês sabem, é aquela ação direta de inconstitucionalidade que visa o quê? Ela visa então regulamentar uma norma constitucional que não foi regulamentada. O objetivo dela é justamente isso. Nós temos uma norma constitucional de eficácia limitada, como vocês já sabem, que ela não foi regulamentada. É um direito que está previsto lá, mas não tem ninguém que foi até agora regulamentou. O Congresso não se manifestou, o presidente da República não iniciou o projeto e está lá. E com certeza pessoas estão sendo prejudicadas por conta disso. Não há uma norma para o exercício de um direito, até conhecido como a síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Ok? Então, a ADI por omissão vem justamente com essa finalidade. Vamos então criar uma medida para que possa então regulamentar em nível geral, para que o Congresso, o STF faz o quê? Ele pede, olha Congresso, não foi regulamentada essa norma, peço então que você comece a trabalhar, faça então a norma. Importante destacar que você apenas declara a mora, fala, olha Congresso, você não fez, e aí fica ao critério do Congresso fazer. Por quê? Nós não podemos interferir na questão da independência dos poderes. Porém, se se tratar de caso de órgão administrativo, aí sim o STF pode dar prazo
específico que o órgão deve cumprir para editar aquela norma, tá certo? E o ponto importante aqui com relação à ADI por omissão é a questão da cautelar. Tem previsão expressa da cautelar na Lei 9868 no artigo 12F. O artigo 12F foi inserido na Lei 9868 posteriormente e previu então a questão da cautelar. Cautelar que presente novamente os requisitos do fumus boni iuris e periculo in mora. O STF pode analisar, né, o ministro relator, e verificar, olha, aqui eu entendo que então seria o caso de conceder a cautelar e determinar a medida que possa ser garantida essa efetividade. Exemplo aqui, jurisprudência recente para vocês, eu destaco a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 23, medida cautelar, ou ADO 23 MC. Lá, essa ADO, ela tratava da questão do fundo de participação dos estados. Em síntese, o que os governadores que entraram com essa ADO, eles pediam prazo para prorrogação da validade dos critérios lá da partilha. Nós temos todos aqueles critérios para partilhar o fundo e eles queriam um prazo para prorrogar. Aí teve lá toda a discussão no STF e o ministro Lewandowski, que era o relator, ele como presidente em exercício na época, isso foi em janeiro desse ano, ele proferiu, então, em parte, uma medida cautelar em ADO. Vejam que curioso. E aí, ele justamente o que ele concedeu? Vou até ler um trechinho aqui para vocês. Olha, define em parte a liminar pleiteada na presente ação, ad referendum do egrégio plenário, para garantir aos estados e ao DF o repasse pela União das verbas do fundo que alude o artigo 159, inciso 1º, a linha A da Constituição, no percentual nele estabelecido. Então, vejam, é de certa forma, uma novidade, porque até então o STF raramente deferia liminar em ADO. Lembrando que nós temos aqui aquela ação que é um pouco semelhante, que é o mandado de injunção. O mandado de injunção não tem previsão de liminar, e ela atua nessa questão no caso concreto, de verificar a não efetividade de uma norma constitucional. Porém, a ADO veio e tem previsão expressa na lei sobre a cautelar que o STF então tem concedido essa tem até decisão até anterior, mas essa daqui é uma das mais recentes que o STF já tem se manifestado. Então, repetindo, é a ADO 23, decisão importante sobre a questão de cautelar em ADO, tá certo? Então, essas aqui são as considerações que eu tinha a respeito do controle de constitucionalidade, especificamente sobre a DC e ADO. Eu espero que vocês tenham conseguido captar as nossas dicas, e qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo site e qualquer outro canal possível. Nós sempre estamos com vocês, não deixamos vocês na mão. Então, é a equipe de constitucional criando essa novidade que é o JUC, ok? Eu me despeço aqui, um grande abraço a todos e até mais.